Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Alerj, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, o aborto. E eu recebo o deputado Jânio Mendes, que foi relator de uma CPI aqui na Alerj sobre o tema. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença no Jornal da Alerj. Boa tarde, Natália. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham através da TV Alerj. Prazer estar aqui com você. Obrigada, deputado. Nos últimos meses, foram mais de 6 meses de trabalho, a CPI se destinou principalmente, o foco dessa CPI era investigar a venda clandestina dos medicamentos abortivos no Estado, deputado? A CPI teve como objetivo fazer uma investigação das práticas de incentivo e financiamento a esta indústria do aborto que leva à venda no varejo, camelódromos, de medicamentos abortivos, financiando assim essa grande indústria no Estado. Como desdobramento da CPI, nós também acompanhamos a Operação Herodes, uma operação da Polícia Civil, desencadeada pela delegada, que levou à prisão diversos atores que vivem, praticam, lucram com a cultura da morte, com a cultura do aborto no Estado do Rio de Janeiro. Deputado, em relação à venda desses medicamentos abortivos, a CPI fez diversas audiências públicas e oitivas para ver como é que funciona esse processo, porque a venda desses medicamentos é, em teoria, completamente controlada, deputado? Como é que esses medicamentos chegam a ser vendidos pela internet ou nos camelódromos? O que a CPI descobriu sobre isso? É importante dizer que esses medicamentos, eles têm uma venda controlada e a produção também é controlada. Não são produzidos no Rio de Janeiro. O medicamento Citotec, que é o nome de fantasia, ele chega ao Brasil via contrabando. O seu princípio ativo, o misoprostol, é produzido no Brasil por um único laboratório. Nós trouxemos aqui a representação desse laboratório, que é um laboratório no estado de Pernambuco e que faz a distribuição para todo o Brasil. Trouxemos representantes das distribuidoras de medicamentos e verificamos que não há nenhum controle por parte da Anvisa desde que o medicamento sai da sua linha de produção até chegar ao destino final, que é esse grande comércio. Ele só pode ser vendido de forma dirigida e fiscalizada para hospitais e universidades. Infelizmente, a partir da distribuição, ele toma vários caminhos que acabam chegando facilmente ao consumidor final na rede mundial de computadores, internet ou nas bancas de camelôs em praças públicas. Deputado, para a gente explicar para quem está em casa, o relatório final dessa CPI vai ser votado daqui a pouquinho aqui no plenário. Tem diversas proposições para melhorar as situações que foram investigadas durante toda essa CPI. Em relação a essa questão da distribuição desse medicamento, existe alguma proposta nesse relatório? Em relação à distribuição desse medicamento, existe uma proposta para que a Anvisa crie um sistema nacional de controle eficiente para a distribuição desse medicamento, apontando as falhas existentes na sua distribuição. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor um minutinho e nós vamos ao plenário com a repórter Priscila Leão, que tem informações sobre outros projetos que vão ser votados daqui a pouquinho. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Alerj. Olha, um projeto que vai ser votado pelos parlamentares no dia de hoje é um projeto do deputado Wagner Monte, que pretende alterar a lei sobre mensagens educativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e o uso de drogas nos livros escolares da rede estadual de ensino. A ideia é ampliar essas informações, ou seja, a cada 50 páginas deve ter lá informações, orientações sobre DSTs, uso de drogas, e editoras e gráficas que não cumprirem essa medida estarão sujeitas ao pagamento de multa. Essa matéria está em primeira discussão, portanto, sendo aprovada no dia de hoje, precisa passar mais uma vez aqui pelo plenário da Alerj para então seguir para a análise do governador. Natália? Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Daqui a pouco eu volto com você. Deputado, outra linha de investigação que também foi seguida por essa comissão foi em relação às clínicas também clandestinas de aborto, mas principalmente da atuação dos médicos dessas clínicas, deputado? A CPI, tomando por base a Operação Herodes, que desbaratou 5 núcleos dessa máfia que vive de aborto e que fatura milhões de reais por mês, faturava milhões de reais por mês
aqui no Rio de Janeiro, nós chegamos a profissionais médicos. Alguns deles que já processados, julgados e condenados pela prática do crime de aborto, continuavam livremente exercendo a sua atividade. Os processos no judiciário esgotado, com resultado de condenação, e o processo administrativo junto ao CRM e ao CREMERGE, alguns deles, quando o CREMERGE indicava a cassação do registro profissional, eram suspensos pelo Conselho Nacional, pelo CRM, né? Então há uma indicação para que esses conselhos sejam mais eficazes na suspensão e punição dos profissionais que vivem da prática deste crime. Aí, deputado, essa é uma questão que começou a primeira discussão em relação à CPI, né? Porque o próprio Conselho é a favor de que o aborto seja legal, né? E, de certa forma, por isso, não condena os médicos nesse caso. Já a CPI acha que o Conselho tem que ser mais rigoroso, né? É importante dizer que o Conselho ele não está acima da lei. O que diz que o aborto é crime no Brasil, que o aborto é ilegal, é a Constituição Federal. Então, o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional, como todos os conselhos de classes nesse país, estão submissos à Constituição e devem fazer valer a Constituição. Nenhum conselho está acima da Constituição, é preciso que se diga. Então, enquanto a Constituição do Brasil diz que aborto é crime, esses conselhos têm que tratar como tal e punir os seus funcionários, os seus associados com o devido rigor que a lei impõe. Deputado, eu abri aqui o jornal falando que esse é um tema muito polêmico e a CPI não fugiu disso, né? Acabou entrando nas polêmicas também e tem sugestões aqui que muita gente acredita que seja muito polêmica em relação aos hospitais terem que informar caso a mulher tenha sofrido um aborto espontâneo, por exemplo, né, deputado? Por que essa é uma proposição da CPI? Essa é uma proposição da CPI porque uma das coisas que ajuda a prática do crime é a falta de estatística, é a falta de informação. E nós só vamos ter esta informação, esta estatística, e quando você tem a estatística, você tem a política pública, se houver a informação. Se aborto é crime e se existe a prática do crime, todo crime tem que ser informado à autoridade policial. Não quer dizer com isso que aquela mulher que foi vítima do aborto, é importante dizer, a mulher é vítima, ela vai ser processada e julgada pelo crime de aborto. Isso significa dizer que a partir da informação, a polícia vai exercer uma investigação e chegar a essa máfia, a essa indústria criminosa com mais rapidez, ao mesmo tempo em que nós teremos políticas públicas de conscientização, de esclarecimento, para poder evitar os abortos espontâneos e aqueles praticados aí por esses açougues clandestinos. Mesmo deputados que eram integrantes da CPI, deputado, alegaram que, por exemplo, se os hospitais tiverem que informar sempre a polícia, mesmo que a mulher tenha sofrido um aborto espontâneo, que muitas mulheres vão deixar de procurar os hospitais e que isso pode levar ao óbito de muitas mulheres, deputado. Olha, feto é vida. Todos os hospitais têm que fazer a comunicação de óbito e, em caso de óbito sem causa conhecida, a autoridade policial. Nós estamos falando de uma vida. Nós não podemos tratar de maneira diferente uma vida desenvolvida fora do útero para uma vida em desenvolvimento do útero. Então, é um ser humano e a morte daquele ser humano, se não foi por razão natural, se foi por razão de intervenção de outro, criminosa, tem que ser informada a autoridade policial, sim. Esse é o entendimento que majorou na Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo natural as divergências. Pedir licença mais uma vez ao senhor deputado e vou voltar ao plenário com a repórter Priscila Leão, que tem informações sobre outro projeto que vai ser votado daqui a pouquinho pelos parlamentares no plenário. Com você, Priscila. Oi, Natália. Ainda há pouco eu falei de um projeto que prevê o pagamento de multas e hoje outro projeto também vai ser votado, também prevê o pagamento de multas, mas nesse caso é um mecanismo de combate à violência contra a mulher. A ideia do projeto da deputada Marta Rocha é o seguinte: o agressor deverá pagar pelos serviços prestados pelo Estado. Por exemplo, uma mulher foi agredida, uma ambulância foi solicitada para socorrê-la, o agressor deverá reembolsar o Estado por esse serviço prestado. Essa matéria também está em primeira discussão, portanto,
Vamos aguardar aí, vamos acompanhar a votação, porque se ela for aprovada, ela volta aqui para o plenário, para então seguir para a sanção do governador. Natália? Obrigada, Priscila, mais uma vez. Deputado, vamos voltar para as polêmicas. Durante a votação do relatório final, ainda na CPI, a reunião foi invadida, vamos dizer assim, por um grupo de mulheres a favor do aborto, outro grupo contra o aborto, e muitas mulheres se manifestaram dizendo que a CPI não ouviu as mulheres, num tema que afeta principalmente nós mulheres. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, em debate não estava a legalização ou não do aborto. Até porque, se esse fosse o debate, não era a Assembleia Legislativa esse fórum. Quem decide, quem legisla sobre isso é o Congresso Nacional, por sua competência natural. As mulheres não foram convocadas porque, felizmente, nessa quadrilha de produção, de distribuição de medicamentos de forma clandestina, felizmente não tinha mulher envolvida, né? O que, se tivesse, nós teríamos chamado. As mulheres que foram convocadas foram as mulheres envolvidas no debate, na apuração, por exemplo, a delegada, né, que trouxe aqui à comissão uma grande contribuição com todos os relatos da Operação Herodes. Ali sim, centenas de mulheres vítimas do crime de aborto dessas clínicas clandestinas, foram ouvidas, tiveram seus depoimentos coletados. Então, com um trabalho muito bem feito pela Polícia Civil, pela doutora Débora, a CPI adotou esse relatório e pôde, assim, avançar e produzir o resultado que produzimos. Se houvesse necessidade, todas as mulheres seriam ouvidas. Mas, repetindo, não era tema de debate na discussão a regularização ou não do aborto, e sim a investigação do incentivo e do financiamento dessa prática criminosa no estado do Rio de Janeiro. Deputado, voltando às proposições do relatório, o senhor falou da questão de ter uma maior fiscalização na distribuição. Essa é uma das propostas dos medicamentos, né? Essa é uma das propostas da CPI. O que mais que os senhores estão propondo para evitar esse comércio ilegal? Olha, a proposição também ela fala da necessidade de criação de uma delegacia especial para a apuração desses crimes. Isto porque nós temos delegacias especiais para as diversas áreas da criminologia no Estado e essa é uma prática que tem custado vidas humanas de fetos e de mães e que não tem um devido acompanhamento por órgão policial do Estado. Aliás, essa foi uma grande dificuldade que a Polícia Civil encontrou. Da mesma maneira, no âmbito do Ministério Público, que não há informações catalogadas. Então, há uma indicação de que o Ministério Público crie grupos especiais para o acompanhamento da prática do crime de aborto no estado do Rio de Janeiro. Deputado, em relação, o senhor também falou de uma outra proposta, em relação aos conselhos, que eles sejam mais rigorosos nas punições dos médicos. Mas existe uma outra proposta também em relação a essa questão das pessoas que são pegas praticando crime? Olha, nessa direção nós propomos ao Congresso Nacional porque quem vai legislar sobre os conselhos é o Congresso Nacional, que legisle no sentido de exigir que esses conselhos exerçam esse rigor no controle e no exercício da profissão. Cabe à Ordem dos Advogados do Brasil o controle das prerrogativas do advogado e cabe ao Conselho Federal de Medicina o controle das prerrogativas do médico, punindo exemplarmente. O médico, quando ele se forma, ele presta um juramento que se compromete a defender a vida e preservar a vida. Essa cultura do aborto, ela que não é prevista na Constituição, ela também não é prevista no juramento médico. E o Conselho cabe regular a atividade a partir daquilo que é o seu princípio, a defesa da vida. Deputado, em relação a leis estaduais, também tem proposta de projetos que vão passar por aqui? No que diz respeito à legislação estadual, tem a nossa resolução, né, que propomos que haja a notificação aqui no estado do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro seja vanguarda nesta notificação dos atendimentos em casos de aborto pelos hospitais públicos à autoridade policial. Vai ser regulado por legislação. Deputado, para a gente explicar, esse relatório final que foi aprovado pela CPI e agora vem para o plenário. Então, se ele for aprovado aqui, qual é o destino dele? O destino dele é o encaminhamento ao Conselho Federal de Medicina, à Anvisa, ao Congresso Nacional,
e ao governo do Estado para que as providências nele contidas sejam tomadas por cada um dos setores. E aí a gente vai estar acompanhando todos os seus desdobramentos. Deputado, aqui na Alerj as CPIs normalmente são propositivas, né? E sempre tem um desdobramento. Normalmente as proposições que são feitas nessas CPIs continuam sendo acompanhadas aqui pela Casa, né? Nós iremos, não será diferente neste caso. Nós temos a Comissão em Defesa da Vida, que é uma comissão permanente e que uma frente parlamentar, e essa frente estará acompanhando a partir desses estudos, desse relatório da CPI. Deputado, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Alerj. Obrigado, Natália. Firmes na defesa da vida. Vamos hoje acompanhar aí a votação deste relatório. Obrigada, deputado, mais uma vez. O Jornal da Alerj, primeira edição, fica por aqui. A partir das 9h30 da noite, você acompanha a cobertura completa dos projetos votados no plenário no Jornal da Alerj, segunda edição. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu estou de volta com os projetos da ordem do dia. Em instantes, você acompanha ao vivo as votações do plenário. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!